que vocês esqueceram, alguma coisa assim, está gravando, tá? Então, vamos ver. Deixa eu colocar aqui, print. Esse aqui, cadê? Pronto. Então, vejamos. Vocês estão me escutando bem e vendo bem? Sim. Tá. É difícil acreditar que aqueles tempos de áudio porcaria passaram. Mas, enfim, enquanto o Windows está colaborando, vamos ver. A gente fez, se não me engano, tinha feito esse. A gente discutiu esse aqui também, que ele vai para infinito. Ele tem a ver com mais ou menos infinito. Aí tinha esse aqui que é essencialmente uma derivada. Esses aqui são essencialmente tranquilos. Talvez um que eu lembro que eu estava olhando que eu achei que poderia dar alguma bagunça é esse aqui, pessoal. Não sei. Eu lembro que na segunda-feira, quando eu olhei ele assim, eu pensei, isso tem cara de porcaria. X ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Tá? Esse aqui vai meio que sai. A gente tem, se a gente substitui 1 no lugar do x, vai dar 1 menos 1 aqui, que dá probleminha. Então, enquanto a gente ainda não sabe L'Hopital, o truque é escrever assim, tá? E aí a gente vai torcer para que quando a gente pegar quando a gente escreve assim, a gente vê que o que está dando problema para aqui dar zero é justamente esse termo aqui, ó. Porque quando a gente substitui x igual a 1 aqui, aqui fica zero. E é ele que está dando problema. Então, se porventura esse sujeito aqui, a gente tiver como escrever ele como sendo x menos 1 vezes alguma desgraça, então a gente vai poder cortar esse x menos 1, tá? E, de fato, vai ser o caso, porque como 1 é raiz desse negócio, então, isso é um teorema de álgebra, tá? Diga-se de passagem. Quando um fulaninho é raiz de um polinômio, então x menos a raiz divide o polinômio. Isso é sempre verdade, sempre vai ter certeza de que isso acontece, tá? Então aqui, deixa eu levantar isso aqui um pouco. Eu vou sentir muita falta. Eu já falei, né, que eu vou sentir falta disso quando for lousa de verdade. Isso é muito bom. Então aqui a gente faz x ao quadrado vezes isso, fica x ao cubo menos x quadrado, tá? E aí a gente agora subtrai disso aqui, a gente subtrai isso, um processo de divisão usual, tá? X ao cubo menos x ao cubo morre, nada menos com menos mais, aí aqui fica x ao quadrado, e aí esse menos 1 repete. Aí agora a gente faz mais x. Por quê? Quando a gente faz x vezes x dá x quadrado, x vezes menos 1 dá menos x. Daí quando a gente subtrai x ao quadrado menos x quadrado morre. Menos com menos fica mais x e o menos 1 desce. Finalmente, 1 vezes x dá x.
1 vezes menos 1 dá menos 1, quando a gente subtrai o resto é 0. Então, esse cara que a gente... esse negócio aqui, x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1, a gente pode escrever assim, como sendo x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 1 sobre... como faz? X menos 1 vezes x mais 1, quando x tende a 1. Agora, esse morre com esse, e aí isso é simplesmente o limite dessa coisa. Quando x tende a 1. Agora a gente pode substituir, porque embaixo não dá zero, então vai ser 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 3 sobre 2. Belezinha, pessoal? Tranquilinho, né? Eu achei que ia ser mais difícil, não sei porquê. Alguma coisa ficou rápida demais, obscura demais? Não? Não, foi tranquilo. Então tá. Vamos ver então aqui o que a gente pode fazer. Esse aqui a gente fez. Esses todos são nesse esquema. O Fonalros chegou aí. Oi, Fonalros. Aka Rafael. Qual desses aqui? Isso aqui vai ser a mesma coisa. Ou será que não? Vamos ver. Estime o valor, não sei do que. Use o gráfico disso para estimar o valor. Use o teorema do confronto. Opa, esse aqui parece interessante. Esse 33. Print screen. Eu nem li direito, mas parece interessante. Use o teorema do confronto para mostrar que limite de x² vezes cosseno de 20 πx é igual a zero. Tá. Ilustre fazendo os gráficos na mesma tela das funções f de x igual a menos x², g de x igual a x² vezes 20, cosseno de 20 πx e h de x igual a x ao quadrado. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês vão perceber conforme forem estudando disciplinas com outros professores de matemática, assim, quando aparece um número muito esdrúxulo na conta, tipo aqui 20, é porque o número que está lá ele é irrelevante. Tá? 20 piche, tipo, dane-se. Tipo, problemas são, assim, sei lá, você estimar quanto que é algum número elevado a 2020, que a pessoa coloca o ano onde está para parecer que o exercício é atual, mas no fundo é a mesma coisa de sempre. O pessoal faz muito isso. Aqui, ó, para mostrar esse negócio, isso aqui, lembra que ele quer mostrar isso aqui, ó, cosseno de 20 π x, mostrar que isso é igual a zero, quando x tende a zero, usando o teorema do confronto. Bom, nossa, branco no... Pronto. O teorema do confronto, lembra, é aquele que tem esse desenho aqui, ó. Se tem uma... Dá para chamar... Tem uma música antiga que eu não vou cantar, deixa. Isso vai ser gravado, deixa pra lá. Então, a ideia é que você tem
uma função embaixo, uma em cima, e num certo ponto A, elas estão convergindo, elas vão para o limite, para o mesmo limite, então qualquer função no meio tem que ir para o mesmo limite. Esse é o desenho do teorema do confronto. Tá? Então, só que a gente viu que quando a gente tem uma função, a gente tinha discutido isso, f de x, quando x tende a A, vezes uma g de x, quando essa função g aqui é limitada, e esse cara aqui vai para zero, então pelo teorema do confronto, isso aqui diz que o limite vai ter que ser zero, porque você consegue colocar, como a função é limitada, você meio que consegue sanduichar a sua função pelo m. Você consegue sanduichar assim, ó. O produto fica sanduichado pelo menos mf de x, essencialmente, tá? Menos de módulo, e mfx. Só que isso aqui é uma função constante, e o limite vai para zero quando x tende a A, porque produto de limite, o limite do produto é o produto dos limites quando eles existem. Então aqui vai, aqui também vai para zero, então sanduichou em zero. Então aqui é só você observar para fazer esse 33, que então, solução, a função cosseno de x, ou melhor, a função cosseno de 20π vezes x, essa função louca aqui, é limitada. Porque isso aqui, apesar de ter esse 20πx, isso ainda é um cosseno, e cosseno varia entre menos 1 e 1. Então isso aqui está limitado. E o limite de x² quando x vai para 0 é 0. Então segue do que a gente tinha visto na segunda-feira. Tá? O que vai acontecer com essa cosseno de 20πx é que ela vai ter uma frequência bem alta. Tá? Deixa eu colocar aqui no GeoGebra para vocês verem o que está acontecendo. Então, y igual a x² vezes cosseno de 20πx. É essa coisa linda aqui, tá? Nossa, meu computador tá lento. E o sanduichão que a gente está fazendo, a gente está sanduichando por essa aqui de cima, ó, x², e sanduichou. Eu não entendo por que isso acontece às vezes. Y igual a menos x². E ela está sanduichada aqui no meio. É essencialmente isso. Quando a gente está com o teorema do confronto na cabeça, tipo o que está acontecendo agora, é fácil a gente olhar para um exercício e falar, beleza, é só usar ele. Mas às vezes não. Quando a gente passa um tempo sem ver, a gente esquece que dá para usar ele. Vamos ver. Agora, esse aqui, esse 34, vocês concordam que é a mesma coisa? Deixa eu dar um print e colocar na lousa também. O 34 é a mesmíssima coisa, porque a gente tem esse limite aqui,
essa parte, ela vai para zero. A gente tem limite de x ao cubo mais x ao quadrado, quando x vai para zero, isso aqui é zero. Por outro lado, essa parte aqui, esse seno de πx, é limitado, mesmo truque. Então o limite vai ter que ser zero também. Então, em geral, a gente sempre usa aquela consequência do teorema do confronto. Será que eu vou ter que pegar exercícios do Guido Orizio? Tá muito tranquilo, Stuart. Tá pegando muito leve. Vamos ver. Se isso aqui acontece, para x maior ou igual que zero, encontre o limite da f de x quando x tende a 4. Vamos ver. Quando x tende a 4, pessoal, vocês estão acompanhando? Estão conseguindo ver o PDF bem aí? Sim. Tá. Quando x tende a 4, como isso aqui é contínuo, vai ser 4 vezes 4, 16, menos 9. Menos 9 é 10 menos 3. Dez menos 3 é 7. Então aqui deu 7. Agora, quando a gente faz x tender a 4 aqui, fica 16. Dá 7 também. Então, esse limite tem que ser 7 pelo teorema do confronto. Tá? Ele nem disfarça que é para usar isso. Que vergonha, Stuart. Preguiçoso. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Esse 38 parece interessante. Só porque eu xinguei ele, agora ele vai me zoar. Até agora tá tranquilo, pessoal? Ouvir, ver, entender, tá razoável? Sim. Tá, sim. Beleza. Então, vejamos isso aqui. Ok. Olha, que maroto. Tá, ó. Primeiro que aqui, uma observação. Aqui ele está explicitando o que é o limite conforme x tende a zero pela direita. A gente não chegou a formalizar a limite lateral, mas a ideia é essencialmente a mesma, então deixa eu aproveitar aqui para fazer isso. É só eu achar o... Achei. O que aconteceu? Ué, que louco. Tá. Eu quero... Não gosto. Ele tá com um modo de visualização bem louco, mas enfim. Tá aparecendo as lousas da Unicamp. Então, pausa dramática. Para limites laterais. O que a gente só formalizou nas reuniões anteriores, o que era a gente escrever isso, né? Limite de f de x quando x tende a ser igual a um número real L. A gente só tinha formalizado isso. Quando a gente coloca isso aqui, a ideia vai ser essencialmente
a mesma desse, só que pensando só pela direita. Quer ver? Ó? Isso aqui era o quê? Eu vou colocar no presente, mas significa que para todo erro, no eixo y, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que quando a gente tem esse negócio aqui acontecendo, isso acarreta, ou seja, quando o x está dentro do intervalinho de tamanho delta, centrado no A, quando você calcula f de x menos epsilon, f de x menos L em módulo está dentro desse intervalinho. Agora, esse negócio a gente viu que dá para escrever de outro jeito. A gente pode escrever aquela desigualdade simplesmente pedindo que o x esteja menor que o A mais delta e esteja maior que o A menos delta. Porque isso é a mesma coisa que aquela outra desigualdade. E aí aqui a gente tem a liberdade do x variar dos dois lados. Tá? A única diferença agora, quando a gente pegar x pela o limite lateral por aqui, a diferença é que a gente vai pedir que o x ele esteja como fala? Isso aqui é direita, ele vai ter que estar à direita do A. Então, o que a gente vai pedir é que ocorra isso. Tá? Então, o desenho, o A está aqui. A gente está simplesmente pedindo agora, a gente está se importando apenas com os pontos que estão aqui, ó. Que estão entre A mais delta, tá? Porque se esse intervalo daqui até aqui mede delta, significa que esse pontinho aberto é o A mais delta. Então, a gente quer saber como que a função se comporta quando a gente vai pegando o xzinho para valores próximos de A, só que maiores. Aí vai estar desse lado. Mesma coisa vai acontecer com o limite lateral pela esquerda. Só que aí a gente vai ter A menos delta menor que x menor que A. Tá? Em particular, então, esse trem está louco. Consequentemente, as mesmas coisas que a gente tinha visto para limites, valem para limites laterais. Porque a conta vai ser essencialmente a mesma, o argumento. Vale para limites laterais. Então, em particular, o teorema do confronto, que a gente tinha feito só para quando era limite, em particular, vale o teorema do confronto. Vou colocar assim, o teorema do confronto lateral. Que é assim, se você tiver um R maior que zero, tal que a sua função f de x é um pedaço do pão que está embaixo, a sua g de x é o recheio, e a sua h de x é outro pão que está por cima, seladinho com manteiga, tá? Para zero menor do que... Sempre que isso aqui acontece, tá? Se você consegue sanduichar no intervalinho, então, quando você faz o limite com x indo para mais ou menos A, se existir... então, se isso aqui existir, eu vou colocar mais ou menos para indicar que é um dos dois, tá?
se os limites das bandinhas existirem, então o limite do recheio é o mesmo. Mesmo sendo o limite lateral, a gente pode usar, tá? Eu só sei que eu devia comentar isso porque no exercício que eu peguei ali, ele está colocando limite lateral. Mas assim, no fundo é a mesma coisa, assim, para argumentar. A mesma intuição que a gente tinha antes funciona. Tudo bem, pessoal? Sim, Eu tenho a impressão que presencialmente vocês têm mais, vocês se sentem mais à vontade para interromper, assim, mas e ali, não sei o que, mas vocês, enfim. Acho que, vocês sabem que podem, então se eventualmente estiver confuso e eu esquecer de perguntar, vocês gritem comigo. Então, o que a gente queria fazer era esse negócio aqui. Agora, esse cara aqui é manhoso, porque veja, a gente tem isso aqui acontecendo, tá? E aí agora tem esse outro, esse sujeito aqui, e elevado a seno de πx. Assim, eu não sei se é óbvio, mas essa função aqui, ó, f de x igual a e elevado ao seno de πx, essa desgracinha, ela é limitada. Quando... não, ela é sempre limitada. Porque isso que acontece, ó, o seno de πx, vamos chamar isso aqui de y. O seno de πx varia entre menos 1 e 1, conforme y, conforme x varia, conforme x se aproxima de zero, tá? Porque conforme x vai indo para zero, π sobre x vai assumindo valores cada vez maiores, tá? Então, ó, vamos fazer aqui, ó, x está indo para zero, por valores positivos que seja. Então, π sobre x vai ficando cada vez maior. Então, ele vai indo para cá. Conforme ele vai assumindo valores infinitos, o seno vai alternando aqui, ó. Ele vai fazendo a sua caminhada eterna rumo ao infinito e além. Mas ele sempre varia entre 1 e menos 1. Então, quando a gente faz o e elevado a esse y, ele vai variar entre o e elevado a y, que é essa coisa, varia entre 1 sobre e e. Portanto, essa função e elevado a y, que é o e elevado a seno de πx, é limitada. E aí a gente pode usar o velho truquinho de novo. Uma função cujo limite é zero multiplicando por uma função que é limitada. Esse era um pouco menos imediato, eu acho, né? Não sei se vocês acharam trivial demais também. Vamos ver a cara desse negócio que eu falei. Ó. E, y, igual a e elevado a seno de πx. Olha só que alegria. Como é bom estar certo. De fato, o e elevado a esse negócio, ele varia aqui dentro
porque o π também está variando. E olha que ele vai ficando cada vez mais louco, assim como o seno de px fica louco, ele fica bem indeciso conforme chega perto do zero. Aí quando a gente faz y igual a raiz de x vezes aquele negócio, e elevado a seno de π x, é essa coisa mais bonitinha do mundo aqui ainda. Olha, nossa, parece até uma rúbrica, né? Eu gostei dessa função, tem um gráfico bonitinho. Ela meio que lembra uma raiz, né? Ó, um símbolo de raiz, assim. Legal. Mas entenderam o argumento, pessoal? É assim, você dá um jeito de tentar mostrar que a função é limitada. A função que está com cara de ser feia. Beleza? Beleza. Tá, agora... esse 39 a 44 aqui é bacana, hein? Porque eu não conheço uma pessoa que gosta de trabalhar com módulo. Vocês gostam? Assim, dá umas confusõezinhas, né? Aqui, então, tá bacana, assim, tá legal esse jeito de fazer no exercício e tá. Enfim, vou continuar. Vamos ver esses aqui. Eu acho que depois de fazer esses dá pra... Já até compensa ir pra L'Hopital. A vida fica melhor com L'Hopital. Então aqui, pessoal, há alguns truques que a gente pode fazer. Alguns truques que a gente não pode fazer também. Mas, essencialmente, isso aqui vai depender da... A gente vai ter que tomar cuidado com o modo como a função módulo é definida. Tá? Então, por exemplo, nesse 39, o que a gente tem é limite de 2x mais esse negócio aqui quando x tende a 3. A gente quer calcular... para calcular esse limite, vamos chamar isso aqui de f de x. A gente precisa entender como o limite dessa função se comporta. Mas aí tem outra coisa, já que a gente estava falando de limites laterais agorinha, então outra pausa dramática. É que os limites laterais de uma função se relacionam, a gente tinha discutido isso intuitivamente no início do curso, quando estava falando sobre a intuição do que é limite ou não, mas formalmente, esse negócio aqui existe, ó, o limite da função f de x quando x tende a é igual a um L, eu estou usando bastante esse símbolo, vocês estão tranquilos com esse símbolo já, né? 6 somente C. A gente usa no automático e nem pergunta, desculpa. A gente sabe. Deu uma travada no seu áudio, desculpa. A gente Gente sabe. tá, tudo bem. Eu achava que era só 2 setinhas mesmo, mas... Eu também. Então, depende. Há quem escreva assim, mas isso, em geral, ou pessoas um pouco mais preguiçosas, ou aquelas que gostam mais de lógica, usam assim. Mas o mais comum, eu diria que é essa setinha dupla, tá?
Essa aqui é mais para contextos de lógica ou para quando a gente está com muita pressa. Mas no caso é que, só para, caso quem porventura for assistir isso e não souber, esse extremamente C diz que o que está desse lado é verdade somente quando o que está desse lado é verdade e vice-versa, tá? Então, quando está uma coisa assim, é que se esse aqui é verdade, então esse aqui é verdade. Quando está aqui, se esse aqui é verdade, então esse aqui é verdade. E quando tem as duas coisas juntas, é porque um é verdade, se, e somente se a gente diz assim, o outro é verdadeiro. Então, esse cara precisa acontecer para que o que está desse lado seja verdade, e se o que está aqui for verdade, então esse aqui é tipo, um implica o outro implica um. Mas tá. Então, isso aqui acontece, ó, o limite usual da função quando x tende ao ponto A é um L, precisamente nos casos onde os limites laterais existem e coincidem com esse L. Tá? Então, eventualmente, quando a função é uma coisa meio louca, para a gente calcular o limite no ponto, a gente precisa calcular o limite lateral, os limites laterais para ver se eles coincidem. Tá? Então, aqui, então, o que a gente quer calcular é esse negócio aqui, 2x mais x menos 3, quando x tende a 3, tá? Certo. Nesse caso, vamos ver, nesse caso, tem uns outros aqui que não dão bagunça, cadê? Aqui vai dar bagunça, aqui talvez dê bagunça e aqui dê bagunça, mas nesse caso, como essa função aqui, ó, f de x, igual a x menos 3, quando a gente calcula o limite dela, quando x tende a 3, isso aqui é 3 menos 3, que é 0. Então, quando a gente faz o limite do módulo da função, isso aqui vai dar bonitinho, vai dar o módulo de 0, que é 0. Então, aqui a gente pode calcular simplesmente fazendo a soma dos limites. Então, vai ser 2 vezes 3 mais módulo de 0, que é 0. Então, isso aqui dá 6. Nenhum problema com isso. Mas eu estou com uma impressão de que nesses outros aqui vai dar uma bagunça. Vamos para o 40. Se vocês não tiverem nenhuma objeção com relação a isso. Limite de 2x mais 12 sobre x mais 6. Tá. Então, não sei porque ele está dando uns PTzinho louco esse journal. Limite de 2x mais 12 sobre x menos 6 quando x tende a 6. Era isso? É x mais 6 quando x tende a menos 6. 2x mais 12. Tá. Então, nota que quando a gente joga menos 6 aqui embaixo, dá pau. Então, sem chance a gente fazer isso. Agora aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó. Então,
tem esse x mais 6 sobre módulo de x mais 6, tá? Aí esse 2 aqui está para fora. A gente pode colocar, então, 2 vezes isso. E aí, bom, a gente pode... Tem dois jeitos de resolver isso aqui, tá? O limite não vai existir, já adianto isso para vocês, mas tem dois jeitos. Ó. O primeiro é observar o seguinte, que quando a gente calcula o limite dessa função aqui, de x mais 6, quando x tende a menos 6, pela esquerda, você fazer isso aqui pela esquerda é você avaliar, substituir os valores de x, pegando pontos que são menores do que menos 6. Só que, em particular, se você faz, quando você vai olhar essa função aqui, ó, x mais 6 em módulo, essa função ela é igual ao que está dentro das barrinhas. Se o que estiver dentro das barrinhas for positivo, maior ou igual a zero, e vai ser o oposto do que está dentro das barrinhas, se o que estiver dentro for negativo. Só que essa condição aqui, ó, x mais 6 maior que zero, é a mesma coisa que você fazer x menor do que menos 6. Então, essa função, quando você avalia ela em pontos que estão à esquerda de menos 6, ela tem que ter esse formato. Então, isso aqui vai ser limite de x indo para cá, de x mais 6 sobre esse negócio, menos x mais 6. Então, esse vai cortar com esse, e aí vai ficar menos 1. Tá? Porque vai ficar 1 sobre menos 1, é uma função constante, e o limite é esse. E claro, como a gente estava multiplicando por 2, vai ser 2 vezes isso, 2 vezes isso, menos 1 vezes 2. Tá? Agora, quando a gente faz o limite do outro lado, pelo mesmo argumento, essa coisa aqui, quando você pegar valores que são maiores do que menos 6, você vai estar nesse caso aqui, ó. Quando x mais 6 é maior que zero, ou seja, quando x é maior ou igual que menos 6. Então, você vai estar no caso onde o módulo tem essa expressão. Então, isso aqui você escreve assim. Opa, positivo. X mais 6 sobre x mais 6. Isso aqui é x mais 6 dividido por x mais 6 é 1. Claro, aqui a gente pode fazer isso porque é diferente do menos 6 em particular. Então, vai ser 2 vezes 1, tá? Que é 2. Aqui deu menos 2. Então, os limites foram diferentes, tá? Esse é um jeito de fazer. Entenderam? Isso foi um sim? A câmera tá não é muito boa, não. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu sei como é. Em 2019... história... O professor gosta de contar a história. Em 2019 eu fiquei como... 2019 não, 2018. Eu fiquei como professor substituto em Mato Grosso do Sul. E aí na cidade onde eu estava lá, chamada Aquidauana, eu acho que eu pagava 160, 130 reais, alguma coisa assim por mês, para ter a internet mais rápida da região.
A internet mais rápida da região tinha 5 mega, era 5 mega por segundo, pessoal. Era a rádio. Então, assim, eu sei como é viver com... Oi? Você é... Eu sou de Mato Grosso do Sul. Ah, Ah, é porque mas... falaram que você era do Rio Grande do Sul. Não, tchê, não, eu não... o sotaque gaúcho é mais difícil de abandonar. Mas, não, sou de Mato Grosso do Sul. Sou de uma cidade vizinha a essa onde eu trabalhei. E a internet lá, de modo geral, é assim. Então, eu entendo a dor de quem tem internet não tão boa. Então, sinta-se abraçado. Ah, tá. O outro jeito é a gente fazer uma mudança de variáveis. Professor, Oi, tem como você voltar naquele quadro lá? tem sim. De... Voltei. Eu poderia fazer a conta usando o positivo e depois simplesmente colocar o negativo. Ah, como assim? Perdão? Você fez a conta considerando o negativo e depois... Isso aqui, né? Você está falando? Isso. Ah, tá. Sim. Eu posso fazer só usando o positivo e no final, que chega ao 2, considerar a outra conta como sendo o 2 negativo, só, sem ter que fazê-la, para Então, poupar. então, é que nesse caso deu diferente, mas há casos onde dá igual. Ah, tá. Só para saber. Sim, Obrigado. mas há situações onde inclusive poderia ser o caso de que aqui deu 2 e menos 2. Poderia ter dado 2 e, sei lá, menos 50 ou 17 ou qualquer outro número diferente de 2. Ou poderia ter dado 2. Varia. Eu queria que a vida fosse mais simples. Eu também. Por isso, eventualmente, eu jogo na Mega Sena. Embora eu saiba que, estatisticamente, é um desperdício de dinheiro. Tá. Mais respondido? Sim, sim. Vou continuar. Tá. O outro jeito é fazer uma mudança de variáveis, tá bom? Em que sentido? A gente está com esse negócio aqui, ó. Limite. Como que estava? A gente estava com isso aqui. Limite de x indo para menos 6 de x mais 6 sobre módulo de x mais 6 e tinha um 2 aqui. Tá? Se a gente fizesse uma mudança de variável, se a gente fizesse assim, xingando x mais 6 igual a u, tá? O que a gente teria é que quando a gente faz x tender a menos 6, então o x mais 6, que é o u, né? Ele tende a menos 6, mas ele tende a 0, tá? E aí a gente substituiria isso como sendo limite de 2 vezes u sobre módulo de u. Agora a variável é u. Quando u tende a 0. E a gente sabe que esse limite não existe. Mais fácil, é o mesmo argumento que a gente fez, só que esse aqui a gente já sabe sem ter que pensar. Então, a gente poderia fazer assim. Por que isso funciona? Por que mudança de... Por que a gente pode fazer mudança de variáveis? Eu vou explicar semana que vem. Mas é um truque muito comum. Next week. O que é next week? Idiota. Semana que vem.
Ah, ele faz Duolingo. Tá. Semana que vem eu vou explicar por que pode. Mas é um outro argumento que a gente pode fazer, eventualmente. A gente tem aqui uma expressão que a gente saberia resolver sem pensar se isso aqui tudo fosse uma letra só. Então a gente extingue essa coisa toda de uma letra só. Só que a gente analisa qual comportamento. Chamando isso de uma letra só, a gente mudou a variável. A gente tem que ver agora como essa variável se comporta. Então, a gente analisa quando x tende a tal ponto, a variável nova vai para tal lugar. No fundo, isso aqui vai ter a ver com um limite de função composta e coisas assim. É que quando a gente escreve dessa forma, não fica claro que a gente está fazendo isso. Mas aí eu vou fazer semana que vem. Talvez, como sexta-feira não vai ter reunião, porque é feriado, mas eu vou estar sozinho, talvez eu grave um vídeo explicando mudança de variáveis e poste para vocês de presente, tá? De Valentine's Day. Ah, Duolingo de novo. Então, semana que vem não. Sexta-feira posto o vídeo. Então, sexta-feira posto o vídeo explicando. Tudo bem? Mas aí é um outro jeito que a gente pode usar para resolver essas coisas. Belezinha esses dois, pessoal? Sim. Temos 5 minutos. Qual desses aqui é mais difícil? Fazer o 41. Porque tem um cubo aqui, isso está com cara de que vai ser mais feio. Deixa eu ser esperto uma vez na vida. Aqui. Então vamos ver. A gente quer resolver isso aqui. Eu odeio escrever 0, alguma coisa. Sobre 2x menos 1. Vocês podem escrever, mas eu não gosto. 2x ao cubo menos x ao quadrado quando o x tende a meio pela esquerda. Tudo bem? Vejamos isso aqui. A gente pode escrever assim. Se a gente deixa o x ao quadrado em evidência... Não, vamos deixar 2x ao quadrado em evidência. Vezes x menos meio. Isso tudo entre módulo. Aqui a gente vai deixar o... Como chama? 2x, o 2 vezes x menos meio em evidência. Tudo bem com isso que eu fiz? Tá tudo dentro dos módulos ainda, eu só deixei 2 em evidência aqui e 2x ao quadrado em evidência aqui. Agora, aqui, isso fica 2 vezes x menos meio. E claro, se a gente... Esse fato de deixar em evidência aqui já mostrou pra gente que se a gente substituir por meio, dá bagunça. Aqui esse cara fica 2. Esse 2 pode sair do módulo entre módulos, só que é positivo, então vai ficar 2. X ao quadrado sempre é positivo, então ele pode sair do módulo sem módulo. E aí fica módulo de x menos meio. Tá. Esse 2 com esse 2 corta. E agora o que a gente tem é limite de x indo para 1 sobre 2 negativo de 1 sobre x quadrado vezes
x menos meio sobre módulo de x menos meio. Então, esse cara, de novo, isso aqui a gente pode escrever... tá. Aqui é mais fácil a gente olhar o fato de que está indo pela... ele só quer saber o limite pela esquerda. Então, na esquerda, ou seja, se a gente pega x menor do que meio, o que a gente tem é x menos meio menor do que zero. Então, o módulo desse negócio vai ser multiplicar o que aparece lá por menos 1. Então, isso aqui vai ser limite de x indo para meio pela esquerda de 1 sobre x quadrado vezes x menos meio sobre menos x menos meio. Agora a gente pode cortar esse com esse. E aí isso fica limite. Tô ficando bom nisso. Vai ficar menos 1, então menos 1 sobre x quadrado. E aí agora, se a gente colocar meio aqui, não tem problema, então isso vai dar menos 1 sobre 1/4, que é menos 4. Belezinha? Sim, sim. Eu achei que ia dar mais trabalho esses de módulo. O Short está me decepcionando. Mas assim, vamos ver, já deu o horário, então eu vou fazer, estou só falando quais serão os próximos passos. Sexta-feira, então, vou fazer um vídeo explicando sobre mudança de variáveis em limite, por que a gente pode fazer. Tá? Aí na semana que vem, eu pretendo matar com vocês de uma vez a parte de limites infinitos no infinito. E aí já ver L'Hopital de uma vez, porque facilita umas contas. E praticamente... e aí vai ver uns limites de função trigonométrica que eu acabei esquecendo de ver com esse negócio de fazer exercício com vocês. Em particular, a gente vai ver esse cara aqui, ó. Em particular, na semana que vem, a gente vai ver isso aqui. Por que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, por que isso é 1, tá? A gente vai ver isso. Entre outras coisas. Nota que se a gente já tiver visto L'Hopital, mas o problema é que L'Hopital, em certo sentido, se não me engano, usa algumas coisas, mas L'Hopital, veja, o limite desse cara aqui vai para zero quando x vai para zero. Esse cara aqui também vai para zero, então a gente pode usar L'Hopital. Se a gente deriva em cima e embaixo, vai ficar com cosseno de x sobre x. Aí quando a gente analisa isso quando x vai para zero, sobre 1, perdão, derivou em cima e embaixo. Cosseno de zero é 1. Então é um outro jeito de você verificar esse limite fundamental aqui, é por L'Hopital. Eu tenho quase certeza que se aplica nesse caso. Mas a gente vai ver essas coisas na semana que vem, tá? Para ir matando esses resultadinhos de limite que a gente foi pulando para ver derivada. Beleza, pessoal? Então, em caso de dúvidas, alguma coisa assim, podem me mandar e-mail, coisas assim. Sexta-feira, então, seguindo o calendário da UFES, não teremos reunião, mas eu vou gravar um vídeo. Tenha um bom final de semana. Tá? Deixa eu interromper a gravação aqui.
59 minutos e 55 segundos.